Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar mais uma vez de alguns assuntos aí. Primeiro, para quem não sabe, sou Isabel Costa, eu trabalho com desenvolvimento humano, sou terapeuta, coach, então tenho aí um caminhozinho em relação ao desenvolvimento humano, sou apaixonada por essa área. E antes de tudo, tenho buscado, né, já aí, se é que em algum momento eu não busquei desde a minha existência, respostas, conhecimentos que possa facilitar o nosso processo de desenvolvimento, de evolução enquanto seres. E uma das técnicas, uma das habilidades, né, que eu vim buscar ao longo desse tempo, foi o olhar sistêmico, né? O olhar que a constelação familiar nos dá aí nos nossos comportamentos, né? E muito pertinente pela data do ano aí, pelo momento, né? Falar de relacionamentos. Eu fiquei pensando, a princípio me recusei, e aí conversando com algumas pessoas, fala pelo olhar sistêmico, porque eu fujo um pouco de datas, né, como eu já disse, então eu não quero fomentar o aspecto comercial, eu comprar algo que não vai ser útil, que eu nem tenho dinheiro para aquilo, eu não gosto desse movimento, acho um pouco superficial demais, principalmente pensando em relacionamento. Mas não é disso, não é esse o olhar que eu venho trazer. Respeito quem pratica, convido a pensar de uma forma um pouquinho diferente, mas essa é a riqueza, né? Cada um tem seu olhar. Mas eu venho falar um pouquinho sobre a ilusão que a gente tem em seguir os passos dos nossos pais. Quando a gente se posiciona como acima, como a relação do meu pai foi ruim, do meu pai e da minha mãe foi ruim, foi pouco, eu olho para a relação deles com julgamento, como se eu quisesse compensar alguma coisa ou buscasse essa compensação. Então, quando eu levo para os meus relacionamentos esse tipo de movimento, é como se eu tivesse que compensar algo. Primeiro, não tem nada que compensar. Tudo que eu recebi, tudo que nós recebemos dos nossos pais, foi o melhor que eles tinham para nos oferecer. Talvez hoje fizessem diferente, mas naquele momento foi. Assim como nós, enquanto pais, da mesma forma. Então, essa forma que eles fizeram, né, na relação ou da própria relação, às vezes a gente toma para si uma função de ter que acertar, de ter que consertar o que eles fizeram. Não, porque eu vou fazer melhor. A minha forma de ser é melhor. O movimento que a gente faz com essa fala, com o sentimento que nutre essa fala, é um tom arrogante. Eu estou me colocando em superioridade, acima deles. Como eu disse, eles fizeram e fazem o que eles têm condições de fazer, baseado nos recursos que eles receberam dos pais deles, mais a somatória de vivência em desenvolvimento de si, de cada um deles, é a forma que eles acreditam ser relacionamento, ou que eles têm condições de oferecer. Ninguém dá o que não tem. E não adianta mas eu exijo que meus pais... Eu não exijo nada.
não tenho condições nenhuma de exigir o que quer que seja. Ninguém tem. E esse movimento, além de não ajudar em nada, ele atrapalha muito nossos relacionamentos. Porque, em primeiro momento, eu não estou aceitando o que foi. E o que foi, foi. Ponto. Não tem. A partir do momento que eu respeito o que aconteceu em relação aos meus pais, em relação aos meus pais para comigo, aos meus pais para com o relacionamento que eles têm, e automaticamente o passado, e aí os meus avós, meus bisavós e todas as gerações, às vezes a gente tem mania de falar, mas na minha família é isso. Eu faço parte da família, eu honro e respeito o que cada um faz e posso fazer diferente. Não melhor nem pior, diferente. E nessa posição não tem superioridade nem inferioridade. Assim, não é no comparativo. Eu escolho criar meus filhos assim. Não tem nada que ver com como eu fui criada. Não tem nada que ver com nada. Não é a título de esfregar na cara, nada. Eu só tive condições diferentes de poder fazer diferente. Se meus pais tivessem tido, eles também fariam. E assim, nós sabemos que o esforço, pensando aí na história, nas épocas, tudo foi muito diferente do que é hoje. As condições que cada um recebeu, as condições emocionais, as condições de instrução, as condições, na grande maioria, financeiras, e tudo foi como foi. Nós estamos aqui, estamos vivos, inteiros, algumas dores, algumas coisas para trabalhar, mas nós viemos aqui para isso. Então não tem nada de errado. Não há nada que eu possa resolver em relação à minha ancestralidade. Aos meus pais. Mas meu pai e minha mãe estão brigando muito. Problema dos dois. Eles se escolheram, eu nem fazia parte dessa vida. Isso não é problema meu. Estão se matando. São conscientes? Porque ninguém mata o outro que não quer estar lá para morrer. Adulto, não é criança. Não temos que salvar ninguém, nem nossos pais. Esses movimentos, e às vezes a gente embanana, embaraça e se mete em cada confusão assumindo esta posição que não é nossa, não cabe a nós, não cabe a nós para os filhos, muito menos para os pais. Até porque nós temos os nossos próprios relacionamentos e sabemos a dificuldade, o esforço que é fazer isso de uma maneira consciente, de uma maneira prazerosa. Então, o melhor que eu posso fazer em relação a isso, a tudo que eu vivi, a tudo como foi, eu sigo a minha vida do meu jeito, sem sobrecarga. Pelo contrário, com muita gratidão a tudo que foi oferecido. Porque, sem dúvida nenhuma, isso independente da história daquele ser, ele recebeu ali tudo que ele precisava. Ele precisa dos pais. O resto é com ele. Aí cabe a nós arregaçar nossas manguinhas e seguir nosso caminho. O que foi, foi. E se basta por isso. Agora, cabe a mim curar as coisas que aconteceram, que talvez eu não tenha tido muitos olhos
muita sabedoria ou que talvez não tiveram, mas vou curar e seguir. Simples. Porque meu pai e minha mãe fizeram da melhor forma possível. E os emaranhamentos acontecem quando eu me coloco nessa postura de que meu pai e minha mãe fizeram de uma forma não muito boa. Eu vou fazer diferente deles, vou fazer muito melhor. Na hora que eu for cuidar, às vezes eu escuto muito isso. Na sociedade geral, nos atendimentos, não, porque eu me nego a fazer como eles fizeram. Eu vou fazer muito melhor para os meus filhos. Sei. Não quero fazer igual aos meus pais. Meus pais não souberam fazer direito. Eu farei. Você tá achando que você é quem? Olha o lugar, olha a prepotência, olha a arrogância, olha a superioridade. Nós não somos superiores a nada, nem a ninguém. O máximo que pode ter acontecido é termos aprendido algumas coisas exatamente porque nós vivenciamos tudo isso. Então, tudo isso como foi um presente para que eu tivesse os olhares que eu tenho. Então, a postura em relação a tudo isso é exatamente contrária. É de reverência, é de gratidão, é de honra. Eu honro meu pai e minha mãe por cada situação que nós passamos, porque foram elas que me fizeram abrir, olhar para questões que, se não fosse daquela forma, eu não teria olhado. E aí, voltando a falar de relacionamento, essa sobrecarga em relação a si, ela vai para o parceiro. E ela traz um peso para a relação, porque fica como se assim, a minha relação, né, com a pessoa que eu escolhi me relacionar, fica como se tivesse que ser uma missão de perfeição. Porque meu pai e minha mãe, aí eu fico nesse comparativo. O meu relacionamento é top. O meu relacionamento tem que, excluindo novamente tudo como foi. E a minha relação, ela é a minha relação. Ela envolve essa maneira, essa bagagem com essa maneira que eu fui criada, com o sistema familiar daquele outro ser, e por si só vai ser algo totalmente diferente. Como que eu vou comparar coisas incomparáveis, querendo resultados, usando ainda a prepotência de, é melhor ou pior? Porque às vezes acontece o contrário também. Às vezes fica tão enraizado nas famílias que assim, eu só vou me casar se o meu marido fizer como meu pai faz com a minha mãe. Isso não é só no negativo, acontece no positivo também. E fica aqueles amaranhados que assim, só entra pra família se... Gente, as histórias são diferentes. As oportunidades para os nossos crescimentos são exatamente nesses movimentos. E eu me negar a isso é no mínimo negar crescer, negar desenvolver. Então, quando eu olho pro meu parceiro, minha parceira, e eu quero que ele resolva algo da minha família de origem, eu estraguei a minha relação. Ele não tem que resolver nada. Nós vamos construir uma história juntos, a nossa. Não tem nada a ver com a dele e não tem nada a ver com a minha. É a nossa. E qualquer coisa que estiver em dissintonia com isso... mas você tá falando então, Isabel, que eu não tenho que interferir na relação da minha sogra com meu sogro, com os meus cunhados e tal? De verdade, não. Agora, isso não quer dizer não ser apático. Eu posso ouvir, eu posso participar, mas eu não tenho que ter pretensão nenhuma. E às vezes acontece também os comparativos. Eu comparo a minha família de origem com a família de origem do meu cônjuge, do relacionamento que eu tenho.
E como se uma delas soubesse fazer melhor ou fizesse melhor. Às vezes, como tudo, alguns já conseguem relacionar sim de maneira melhor ou pior. Mas não tem que ter comparação nenhuma. Lá eles sabem lá fazer o que eles fazem lá. Aqui, da mesma maneira, o que não sabem vão aprender. A nossa história é nossa história. O meu relacionamento é o meu relacionamento. Não tem nada que ver. Eu não tenho que reformular e ressignificar nem o que é de bom, nem o que é de ruim. São oportunidades de escolhas nossa, minha com o ser, de fazer a nossa, de construir a nossa própria história. Sairmos desses emaranhados, tanto positivos quanto negativos. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham pelo olhar sistêmico, deixa aí abaixo os comentários, as perguntas. Eu teria o prazer imenso em respondê-los. Talvez não no tempo de vocês, mas conforme a minha disponibilidade aqui. No mais, eu encerro aí com essa reflexão, com esse olhar para a nossa expansão, para o nosso crescimento, e vamos caminhando aí nesses relacionamentos com muita desenvoltura, com expansão e com crescimento, que é o nosso grande objetivo, honrando acima de tudo nossos pais e nossa ancestralidade, que foram por eles, foi através de todos os sacrifícios que eles fizeram que se foi possível estarmos aqui hoje. Principalmente eu agradeço ao meu pai, à minha mãe, a toda a minha ancestralidade que possibilitaram que eu estivesse aqui hoje falando com vocês. Muita honra, muita gratidão. Que assim seja.